Olá, mulher rara! Meu nome é Laís, eu sou terapeuta e mentora de mulheres e hoje estamos aqui para a gravação de mais um podcast. Estamos aqui com uma super convidada, a Larissa Zanetti, nutricionista, e eu quero que tu se apresente um pouquinho aqui para o pessoal, né? Seja muito bem-vinda e fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre ti. Bom, Laís, gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui no podcast. Já gosto demais do Clube Mulheres Raras, né, já estou ali no grupo, sei que o teu trabalho é maravilhoso, então é uma honra estar aqui. E eu sou nutricionista, né, especialista em obesidade e exercício físico pela Universidade de São Paulo. Também sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Também pratico modulação intestinal. E com relação à minha pessoa, eu gosto muito de café, gosto de ficar por casa, de ler livros, andar a cavalo, é isso. Eu já ia te perguntar, né? Normalmente eu preparo um pouco assim as convidadas para não pegar tão de surpresa, mas eu adoro saber o que a pessoa é além da sua profissão, porque é algo que a gente costuma muito falar, né? Ah, quem eu sou? A gente já vai direto para nossa profissão. É verdade. E quem a gente é sem os nossos rótulos? Já gostei que tu falou, contou um pouquinho sobre ti. Mas conta um pouquinho mais, né? A terapeuta sempre gosta de uma profundidade, digamos assim, né? Conta um pouquinho mais sobre as tuas características, pra gente conhecer quem é a Larissa de verdade, né? Eu sei que é uma pergunta um pouquinho uma difícil, pergunta complexa essa. né? É difícil falar da gente, né? É bem difícil, Mas eu não tenho muito hábito de me rotular, porque eu acho que quando a gente coloca um rótulo, a gente meio que vai moldando o nosso comportamento para agir de acordo com aquilo, né? Então, eu sou uma pessoa em constante evolução, que gosta muito de aprender, que não tem problema com mudar de opinião, né? Mas que tem os seus princípios muito bem elaborados. No geral, eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, gosto de mudar vidas, gosto de ficar em casa lendo, bebendo café, gosto de ir em cafeterias, andar a cavalo, como já falei, né? E vez ou outra, assim, saio de casa para fazer uma coisa mais jovial, mas no geral, eu sou uma jovem senhora, assim, uma Tens quantos jovem anos, Larissa? velha. Desculpa te perguntar. 24 anos. 24. É super jovem, mas eu te vejo assim, né? Bem madura, busca bastante conhecimento sempre, né? Já me parece uma pessoa super experiente, né? Mesmo com pouca idade, já tem aí uma bagagem, né? Que a gente fala, já é uma pessoa que busca sempre realmente essa evolução. A gente vê através do teu trabalho, das tuas redes sociais, estou sempre acompanhando ali, né? Super dedicada. Muito obrigada. Essa parte da dedicação, realmente, aceito o elogio porque é fato. Né? Cresci em uma família que foi um pouco difícil, assim, a minha infância, então eu sempre falo que a gente não amadurece com os anos, a gente amadurece com os danos e com o interesse, né? Nossa, adorei essa frase, adoro frase de efeito, assim, ó, já vou guardando. Eu pego algumas e já vou guardando essa, vou utilizar também. Eu não sei aonde eu li, mas eu também tô repassando, né? Seja quem falou, fica os créditos. Mas então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da alimentação relacionada não somente com a saúde física, mas a saúde mental. Como eu trabalho, né, dentro dessa área da terapia, recebo muitas pacientes falando, se queixando, né, sobre algumas questões de ansiedade, principalmente. Eu trabalho bastante com mulheres, né, então, bastante mulheres ansiosas, e a minha linha é sempre falar sobre os 3 pilares: alinhamento de corpo, mente e espírito. Eu acho que não dá de a gente trabalhar de forma isolada. Então, por mais que a gente vai fazer um trabalho terapêutico, a gente tem que alinhar também as outras áreas para a gente conseguir atingir essa qualidade de vida de forma geral, né? Então, eu achei bastante interessante trazer uma nutricionista para a gente falar sobre essa importância de os dois caminharem juntos, né? Para a gente conseguir conquistar essa saúde plena. Então, também tenho a mentoria, que é bastante voltada para essa estruturação de rotina, mas eu sempre faço essa indicação para a pessoa buscar uma nutricionista, porque esse alinhamento ele é fundamental.
Então, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre isso, né? Até a gente abriu uma caixinha de perguntas, teve bastante perguntas super interessantes, algumas polêmicas até. Vamos Mas lá. é importante trazer essa consciência para as pessoas, porque às vezes, não estou me sentindo bem comigo, e acha que vai procurar uma área e está isenta de recorrer também a esse conhecimento para as outras áreas, né? E eu acho que é um trabalho multidimensional. O que tu pensa sobre isso? Não, eu concordo totalmente. Tanto que, na grande maioria dos casos de ansiedade, eu sempre encaminho para a psicóloga, né? Uhum. Porque é exatamente o que você falou, é mente sã e corpo são, é um conjunto, né? Acho que a gente cada vez mais está caminhando para tratar a pessoa e não a condição que ela vive no momento. E aí isso abrange todas as partes. Uhum. Sim. E uma coisa que eu acho bem interessante é que os pacientes relatam e a gente vai pegando, assim, os pontos que são mais trazidos, digamos assim, né? E é interessante que eles sempre falam, Laís, ou eu tô de dieta ou eu não tô de dieta. E como é associada, às vezes, a comida como uma válvula de escape. Então, acabam descontando. Tô muito ansiosa, tô comendo demais. Então, acredito que tu deve ouvir bastante isso no teu consultório também. Frequentemente. A gente tem algumas estratégias lá dentro do consultório para trabalhar também melhor a relação da comida e também de a gente trazer novas memórias, trazer novas válvulas de escape saudáveis. Mas dentro da nutrição, como que normalmente, né, vocês atuam quando o paciente relata algo nesse sentido? Uhum. Eu costumo perguntar, né? Vamos dizer que uma mulher, ela chega no meu consultório dizendo que ela sempre desconta a ansiedade na comida. Eu procuro entender como é a rotina dela e aí ao longo da consulta a gente vai conversando, mas sempre retribuo a pergunta, né? O que mais te faz feliz atualmente além da comida? Porque o que a gente vê, que de certa forma está associado, é uma rotina muito corrida, é uma rotina em que ela não se coloca como prioridade, uma rotina em que a única coisa, o único momento de prazer que ela tem é a comida. E é uma sensação fugaz, né? Uma sensação insuficiente, depois fica o arrependimento, depois ficam as consequências. Então, sempre encaminho, né, para a psicoterapia. Busco também falar da importância de modular o ambiente, porque a nossa casa, ela precisa ser a nossa aliada. Uhum. Não adianta a gente achar que, não, agora eu tô fazendo dieta, agora eu tô 100%, pode ter chocolate, pode ter tudo em casa, não vou comer nada. Mas a gente esquece que nós, quanto seres humanos, a gente não age só na razão. A gente também age na emoção. E aí vai que algum dia ela tem algum gatilho para essa ansiedade, ela chega em casa, né? Então o ambiente está favorável. Uhum. Então, sempre oriento também para trabalhar o ambiente. A ferramenta de diário alimentar ajuda muito ela anotar ali o que ela comeu fora do nosso planejado, que horário, onde ela estava, o que ela estava sentindo, para a gente conseguir entender melhor os gatilhos, né? E além disso, eu acho que elaborar um plano que fique de acordo com a realidade, que a pessoa goste, ajuda muito para que ela não tenha a necessidade de fugir, né? Para que ela não sinta que a dieta é uma privação, e aí quando ela come, ela tem prazer. Então, se a pessoa gosta muito de um chocolate, a gente encaixa, né? E o que eu vou vendo é que na segunda consulta, os pacientes já chegam assim: olha, essa minha vontade por doce diminuiu bastante. Eu comecei a fazer aquilo que a gente combinou, comecei a fazer alguma outra coisa no momento da ansiedade, comecei a colocar mais consciência na hora desse ato. Tá diminuindo a minha vontade, então eu nem comi a sobremesa que você colocou ali no plano diariamente. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Um conjunto, como você comentou. Uhum. Por isso que é tão interessante. A gente está sendo guiado por profissionais que tragam estratégias que funcionem para a gente. Inclusive, dentro da mentoria que eu tenho, que é voltada bastante para essa reestruturação de rotina, é bem importante aquilo que tu falou, porque a gente vê muito, né? As pessoas estão cada vez mais com a sua rotina acelerada. Então, às vezes, até vem como uma perca de tempo quando eu paro para fazer uma refeição com calma, para pensar naquela refeição. Não, e você, esses dias, postou algo que eu achei genial, assim, é tipo uma quebra de paradigma hoje em dia, né? Você postou que a semana estava corrida, mas que você não gosta de viver na correria, né? E isso, poxa, eu acho que é a única pessoa que eu vi.
falando sobre isso. É? Né? Que você gosta de ter uma rotina calma. Geralmente, a gente sente prazer em falar, né? Que tá sempre ocupado, tá sempre na correria, porque aumenta a sensação de que a gente é mais produtivo. Exato. Associa, inclusive, a sucesso. É né? verdade. Então, é algo que lá dentro do consultório a gente desmistifica muito, porque a gente até faz essas perguntas, né? O que seria um sucesso para ti? O que seria ser uma pessoa bem-sucedida para ti? E as pessoas dá de ver que acabam associando a muito trabalho, a produzir bastante, a conquistar as coisas. E tudo isso é importante, mas às vezes a gente acaba não equilibrando as coisas. E é onde chegam pessoas super esgotadas, super ansiosas, super estressadas, aceleradas, e não conseguem ficar nem em paz consigo mesmas no silêncio, por exemplo. Sim, é verdade, verdade. E, nossa, eu achei genial falar sobre isso, né? Fale mais, porque as pessoas estão precisando ouvir. Eu, inclusive, né, já passei por essa fase, por um burnout também, e através do autoconhecimento, hoje eu consegui descobrir qual é o meu suco, né? Porque cada um tem um tipo de motivação. A minha motivação não é o dinheiro. O dinheiro é importante, claro, ele representa segurança para mim, para minha família, conforto, mas a minha motivação é o conhecimento. Então, se eu estou numa rotina em que eu não encaixo os estudos, eu não me conheço, e aí, então, eu começo a ter esse tipo de comportamento, né? E é muito legal isso da gente se conhecer, porque eu estava numa fase que eu estava muito bem financeiramente, assim, e aí eu estava comentando que eu não estava feliz, e uma pessoa perguntou, poxa, mas como que tu não tá feliz com esse faturamento, sabe? E aí foi onde eu parei para refletir, assim, eu não tô feliz porque a Larissa, ela foi criada sempre estudando, então é uma coisa que eu gosto muito, a gente é condicionado a isso, né? Na infância a gente tem muito neuroplasticidade, então o que a gente faz, a gente tem a tendência a repetir. Se eu não tenho uma rotina de estudos, eu não me encontro, e aí as coisas desandam. Então é muito legal a gente se conhecer e entender o que nos motiva, né? E tu vê, também é uma válvula de escape saudável, né? Só que tem que ter o equilíbrio. Eu sempre falo, tudo pode ser muito bom, como muito ruim. Então a gente tem que ver, porque os exageros, às vezes, acabam nos levando para outro lado. Então, esse autoconhecimento é importante para ver o que funciona para ti, o que pode ser avaliado como uma válvula de escape saudável. Mas, por exemplo, se tu ficasse o tempo todo só estudando, trabalhando, Sim. né? A gente precisa ter aqueles momentos de pausas estratégicas para espairecer, e é algo que eu gosto de incentivar bastante nos meus pacientes, né? E até tu falou ali, essa rotina às vezes acelerada, ou que as mulheres e pessoas estão sobrecarregadas, acabam levando elas para não se cuidarem. Elas acabam não se colocando como prioridade. Muito provavelmente, quando elas chegam no teu consultório, às vezes elas vão motivado para quer emagrecer, né? Mas elas não conseguem perceber que elas precisam cuidar delas. E ali talvez também traga essa conversa, acredito, né? Sim, um exemplo que eu cito muito é assim. Bom, vamos dizer que você tenha hoje, então, né? Imagine que você tenha hoje, então, o corpo dos seus sonhos, o corpo que você considera ideal. Você considera que você tem os hábitos hoje para que você consiga mantê-lo? A cirurgia plástica, ela é meio que esse hack, né? As mulheres vão à procura achando que aquilo ali vai fazer com que elas se mantenham depois, né? Não, depois eu vou conseguir, depois, né, eu tenho um motivacional, e o que a gente vê na prática é muito diferente. Primeiro, a pessoa precisa mudar os hábitos para que então, né, uma cirurgia também é bem-vinda. Mas, de qualquer forma, a pessoa precisa entender que não existe atalho. Ela precisa conquistar esses hábitos e a estética vem como consequência. E Lari, como a gente tá também numa geração que quer tudo para ontem, querem uma pílula mágica, isso acontece muito na terapia principalmente eu falo, meu Deus, não tem como a gente trazer aqui um atalho. Por isso que eu vejo muitas pessoas ansiosas que às vezes, claro, a gente entende que o remédio ele tem a sua função, existe sim casos onde a gente precisa entrar com isso, só que nem todos os casos, às vezes a gente resolve muita coisa dentro da terapia, e aí existe processo que demanda tempo, dedicação e entrega. E na nutrição também é assim.
né? Principalmente na nutrição, né? Exato. Porque as pessoas começam hoje a dieta e daí amanhã elas estão se pesando e se não diminuiu pelo menos 100 gramas, o negócio não tá funcionando, né? Então, E exatamente. é onde às vezes acabam recorrendo a remédios ou algumas situações, né? Dietas malucas. Sempre tem essas histórias e acaba que chega uma hora que não é sustentável a longo prazo. Isso também não reflete muitas vezes na sua saúde física, né? E por isso que eu acho tão importante a gente conversar mais sobre isso para conscientizar. Às vezes a gente tem as motivações erradas, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho a nossa mentalidade, buscar mais conhecimento, conversar um pouco mais sobre isso, porque a nossa geração, ela quer tudo para ontem e acha que assim, tá, não, a gente vai resolver dessa forma. Mas às vezes, o que a gente acaba fazendo? Nessa busca de atalhos, a gente atrasa ainda mais o nosso processo. É verdade. Então, eu tento trazer muito isso para os meus pacientes. Ó, tu tá tentando acelerar algo que não é possível. Talvez nessas tentativas tu vai atrasar ainda mais. Então, quando eles percebem isso, tá, não, então eu vou fazer o que precisa ser feito. E na nutrição da mesma forma, né? Exatamente. Essa questão de dietas restritivas, de uso de medicação, nós não podemos julgar, né? Não é essa a nossa intenção, porque a gente sabe que na hora do desespero a pessoa pode tomar atitudes sem pensar, mas a longo prazo, se não muda os hábitos, tira a muleta, vai voltar a mancar. Uhum, né? Exatamente. E às vezes, o que acontece? Até ontem eu vi uma frase que eu fiquei, eu achei interessante, assim, no Instagram. Porque às vezes, por exemplo, vou começar a praticar atividade física. E as pessoas ficam esperando pela motivação para começar. Mas às vezes elas precisam começar a treinar para se sentirem motivadas a continuar. Porque é incrível, a gente dá o start, ainda que sem vontade, e depois que começa aquele hábito, naturalmente a gente é motivado, enfim, tem toda a questão hormonal ali, né, a liberação de hormônios, pode falar até melhor sobre isso do que eu, mas que acaba nos incentivando a dar essa continuidade. Eu sempre falo no consultório que a motivação, ela vem com resultado. Uhum. Né? As pessoas acham que não, eu vou acordar um dia do nada, vou assistir um vídeo aqui, né? Eu vou acordar um dia do nada inspirada, eu vou pra academia, vou mudar do dia pra noite, e não é isso, né? Você vai ter um reforço positivo para continuar agindo daquela forma a partir do momento que você percebe que aquilo é benéfico para você. Então, a partir do momento que você foi para academia, você percebeu que a liberação de endorfina te trouxe uma sensação de bem-estar, que você começou a ver que você está se sentindo mais disposta, que você está gostando daquele processo, que você está vendo resultado também no seu corpo. Isso tudo, esse reforço positivo vai te fazer continuar, e aí vem a motivação, o motivo para você continuar agindo daquela forma. Agora, se você vai para academia e você não entende, né, o que você está fazendo, ou você também não cuida da alimentação de uma forma conjunta, porque depende o resultado um do outro, né? De repente você realmente não vai se sentir motivado, porque você não vai conseguir perceber os benefícios daquela ação, e quando a gente não percebe o benefício daquela ação, o cérebro julga aquela ação como uma ação que não está trazendo efeito. Uhum. Então, a gente precisa do resultado para continuar agindo e do conhecimento para saber identificar o que é o resultado coerente, né? O resultado realista, não uma utopia. Leva tempo. E também eu gosto de falar que é muito individual. Cada pessoa funciona de uma forma, por isso que é tão importante estar bem estruturada com profissionais que possam estar te direcionando. Da mesma forma que se tu for passar um planejamento alimentar, segundo as necessidades daquela paciente. Dentro da terapia é a mesma coisa, não existe uma receita de bolo pronta que vai ser igualzinha para todo mundo. Até dentro da mentoria ali de reestruturação de rotina, eu gosto muito de falar sobre isso, porque existe análise de perfil para ver o que vai funcionar para aquela pessoa. Então, eu acredito até na atividade física também, por exemplo, não é porque eu me identifiquei com o esporte que todo mundo vai se identificar com aquele, né? Mas às vezes é importante buscar algo que faça sentido para ti, que tu goste, que realmente vai se encaixar dentro da tua rotina. Então, eu vejo que algumas pessoas ficam presas a padrões.
Ah, eu tenho que fazer isso. Vai lá, tenta fazer por um tempo, não se identificou, não gostou, acaba desistindo e não testa mais nenhum outro. Eu acho que a ideia, às vezes, é tu pensar, preciso movimentar o meu corpo, vou começar a buscar algo que faça sentido para mim. E ali também isso ajuda na consistência do hábito, digamos assim, né? Porque daí tu começa a pegar gosto pela coisa. Ah, é, sem dúvidas, sem dúvidas. Né? Tá, eu vou abrir aqui as perguntinhas que fizeram lá no Insta, que eu acho que vão ser bem interessantes. Então, deixa eu pegar aqui, já que a gente estava falando um pouquinho sobre isso, e eu sei que tu tem uma história pessoal para contar pra gente, né, a respeito, então eu acho que vai ser ainda mais interessante. Aqui fala assim, ó. Dietas restritivas, como as que restringem por um tempo o açúcar, podem gerar efeito rebote ou até mesmo uma compulsão alimentar? Aí depois conta aquela historinha. Tá. Então, não podem gerar diretamente uma compulsão alimentar, podem ser um gatilho para quem já tem essa tendência a desenvolver. É muito importante deixar isso claro, né? Que a restrição em si, ela não gera compulsão, mas, dependendo da pessoa, pode sim ser um gatilho. Então, não age da mesma forma para todo mundo, né? Mas a compulsão alimentar, às vezes, ela é muito relacionada também com o gatilho pessoal da pessoa. Então, voltando ali para a minha história, né, que a Laís comentou, eu cresci em uma casa com muitas pessoas, eu morava em uma casa de olaria, minha mãe não tinha muitas condições financeiras, então eu não tinha acesso àqueles alimentos que eu via os meus colegas comendo. Meu pai já tinha uma outra realidade financeira, então final de semana eles são separados, né? Então final de semana eu ia para casa do meu pai, eu vivia outra realidade. Aí eu tinha acesso, meio que tipo, dá o doce e tira o doce. Então eu comecei ali na infância, adolescência, a comer compulsivamente, porque quando eu via comida, eu não sabia quando eu ia comer aquilo de novo. Então eu lembro de estar brincando com os meus primos e eles conseguirem, assim, focar na brincadeira, se distrair, mas o meu foco, se eu visse, por exemplo, que tinha um iogurte na geladeira da minha tia, acabou o dia pra mim. Enquanto eu não comesse aquele iogurte, enquanto eu não acabasse com a barra de chocolate, enquanto eu não comesse todos os chips, isso foi se perdurando, né? Aí lembro que depois eu fui morar com meu pai e em um certo momento ele comentou que eu tava comendo demais. Uma prima minha também muito querida, ela foi me alertar de uma forma carinhosa de que eu tava ganhando peso e aquilo só me colocava para baixo porque era uma coisa que eu não tinha controle, eu não sabia realmente o que fazer. E foi através da terapia, né, que eu consegui entender que era a minha criança naquele momento que não tinha acesso, que precisava comer. Então, de repente, se eu tivesse ido a uma nutricionista naquela fase e ela tivesse cortado tudo, poderia ter sido um gatilho para que essa compulsão piorasse, né? Porque era algo que estava enraizado, eu não pensava sobre, eu só agia, era automático. Então, a terapia me ajudou muito a ter consciência sobre isso, né? E com relação às dietas restritivas, eu acho que hoje a gente já tem uma ideia, né? A internet ela tem ajudado muito com essa questão da desinformação, tem ajudado muito a compreender que a gente não precisa cortar tudo para emagrecer, que a gente não precisa cortar tudo para ter saúde. É tudo uma questão de quanto e quando e também de avaliar, né? Se é realmente necessário, o porquê que a gente está agindo daquela forma. Sempre tem um porquê, gente. A mente é muito complexa, às vezes é dolorido, a terapia é dolorida, sempre falo para as pacientes, não acha que vai ser um processo, né, que às vezes a gente floreia muito, não é. A gente lidar com a realidade, a gente destrinchar, mas é um processo que não tem volta, depois que a gente expande a mente, que a gente entende o que está por trás daquilo, é libertador. Exatamente. A dor precisa ser sentida para fazer sentido. Às vezes a gente não quer sentir essa dor, ninguém gosta de sentir dor. Sim, é difícil. Mas é importante confrontar para de fato a gente superar. A gente só consegue superar, porque também não tem atalho aqui. Quando a gente passa por esse processo, a gente consegue viver os propósitos que vêm através disso. E achei interessante ali que naquela pergunta pontuou sobre a restrição do açúcar. E hoje, às vezes, a gente vê alguns desafios, inclusive, que acabam restringindo por um tempo o açúcar. Tens alguma coisa a comentar a respeito disso? O que tu pensa sobre isso?
Assim, é muito variável, né? Como eu comentei anteriormente, depende muito do gatilho de cada pessoa. Agora, a chance da pessoa que é viciada em doces, simplesmente, do nada, ela parar por 30 dias, é muito difícil, né? E aí isso vai gerando uma frustração na pessoa e ela vai criando aquela ideia de que fazer dieta não é para ela, de que se alimentar bem é uma coisa ruim. Então, é aquilo que você comentou no início. Ela vai atrasando ainda mais o resultado. E vai criando essas crenças limitantes que vão dificultando a evolução. E aí também já vou engatar outra pergunta aqui, porque se encaixa super bem. Que fala, sempre que me sinto ansiosa ou triste, sinto mais vontade de comer, principalmente doce. Gostaria de entender por quê. Bom, tem muitas razões, né? A primeira delas é o ambiente. Então, se a pessoa ela foi condicionada de que o doce é uma recompensa durante toda a vida, principalmente na infância, a tendência, quando ela está sobrecarregada, quando ela está ansiosa, é ela buscar o doce como conforto, né? Então, isso é o fator principal. Outro fator é que a elevação do cortisol, ela também causa um aumento do hormônio da fome, que é a grelina, e uma redução da leptina, que é o hormônio da saciedade. E com isso também a necessidade de trazer energia rápida, que entra muito bem, casa muito bem com o açúcar. Além disso, o açúcar, a combinação de alimentos hiperpalatáveis, de açúcar e gordura, não somente o açúcar, porque se fosse só o açúcar, a gente ia direto para um pacote de união, né? Não é a combinação hiperpalatável. Essa combinação, ela também gera um estímulo de dopamina, então a gente tem um reforço de que aquilo é bom, mas é fugaz, é momentâneo, né? Então, a verdadeira liberdade é quando a gente consegue também dizer não, né? Quando a gente não fica na dependência, a gente consegue aproveitar com consciência. Exato. Por isso que dentro da terapia, quando é trazido pelas pacientes, a gente trabalha muito a questão do autocontrole. Porque quando a gente exercita o autocontrole, a gente aumenta também a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E isso é muito mais prazeroso a longo prazo. Então, tu consegue conquistar essa liberdade, os teus resultados, e tu vê que tu não fica refém de ti mesma. Imagina, né? As pessoas já querem ter o controle sobre toda a situação. Querem controlar até aquilo que a gente não consegue, que a gente não pode. Imagina quando a gente não tem controle sobre nós mesmas. Então, todas as perguntas aqui que a gente fez até agora, citou muito a questão de ser individual também, né? Por isso que é tão importante ter essa conversa. Porque às vezes, se ela não recorre a um profissional, tanto dentro da área da terapia, como uma nutricionista, ela vai pensar, não é pra mim, não funcionou, eu fiz o que fulaninha fez e não deu certo. E a gente tem que saber o que tem por trás daquela história. Tu contou a tua, por exemplo, né? Então, tu fez algumas associações. Então, é importante a gente parar para olhar lá para trás, para também curar algumas coisinhas que a gente criou alguns gatilhos mentais, como recompensas, como essas válvulas de escapes, e a gente acaba se perdendo, se não olha também, tá, não, vamos ver o que aconteceu contigo, o que acontece dentro do teu cérebro, né? E eu acho muito importante a gente conciliar, né? Dentro da área da nutrição, existe essa parte da nutrição comportamental, e a gente tenta, né, de alguma forma, linkar os dois ali para ter melhores resultados. Não tem como um funcionar sem o outro, né? Né? O ser humano, ele é todo comportamental, então o nutricionista, ele precisa entender também um pouco de comportamento, porque ele está lidando com uma pessoa complexa. Exato. E a única comparação justa é com quem ela já foi. Exato. Ninguém tem a mesma Perfeito. história, né? Perfeito. E no mundo que a gente tá, quem não se compara? E com as redes sociais, que tem muito essa questão dos padrões, do que a sociedade impõe, né, como o corpo bonito, o corpo ideal, e às vezes as pessoas acabam focando só nisso e não na saúde, e não pensando também, não sendo justas com a sua própria história, com a sua trajetória. Então, sempre é importante frisar isso, de cada pessoa é uma pessoa, e buscar os profissionais certos para te ajudar nessa tua jornada, para te conquistar todos os teus objetivos. Eu acho bem interessante, né? Tá,
vamos para outra aqui. Ó, essa eu acho que a gente já vai para polêmica. Ai. Serei cancelada no meu primeiro podcast. Tá, vamos para outra aqui, ó. Às vezes sinto que fico sempre no 880. Isso é algo que, nossa, sempre as pacientes chegam lá. Laís do céu, tô super regrada, tô super feliz, porque daí consegue atingir os seus resultados. E aí começa a ficar ansiosa ou estressada, já desanda a dieta ali, né? Então, trouxeram a essa, né? Às vezes sinto que fico sempre no 880. Ou estou de dieta, ou estou chutando balde. Como resolver isso? E ela já quer resolver, viu? Já quer uma solução. A resolução é individual, né? Mas, assim, o pensamento do 880 é um pensamento irreal. É uma pessoa que ela quer o perfeito e o perfeito não existe, né? O que existe é um bem feito dentro do constante, mas a partir do momento que a gente começa a colocar aquele padrão de que não, vou começar a fazer dieta, agora tem que ser 100%. Na primeira falha, o que vai acontecer, porque nós seres humanos a gente também age na emoção, né? Na primeira falha vem aquela frustração, a pessoa não sabe lidar com a realidade de que ela é um ser humano, de que ela vai errar. E aí, então, ela decide, né? Não, então agora eu não vou fazer dieta, agora eu já errei. Daí agora, sim, vou final de semana inteiro, né, comer besteira. Semana que vem, de repente, eu tento outra vez. Mas isso não faz sentido nenhum, a gente não para refletir, né? É a mesma coisa que se a pessoa estivesse economizando dinheiro porque ela tem um propósito maior e ela sabe que aquele propósito vai valer muito a pena. Mas aí ela teve um percalço, ela passou no shopping, ela foi tentada, comprou ali uma roupa que não estava dentro do planejado, e aí por isso agora ela vai gastar toda a reserva, então, porque agora já foi mesmo, daí depois ano que vem ela vê se ela consegue guardar dinheiro ou não. Faz sentido? Começou a borrar um pouquinho o batom, não, agora vamos borrar o resto, o rosto inteiro, porque agora já foi, né? Então é um pensamento ilusório, que a gente precisa destrinchar melhor, né? Que a gente precisa, a partir do momento que se pega pensando dessa forma, trazer para a realidade, entender que não é uma exceção que vai determinar o teu resultado todo, né? Pensa sempre, olha para o erro como uma forma de aprendizado. Eu acho que aí que está a evolução. Você se permitir que você é um ser humano, você erra, mas pensar, tá, por que eu agi daquela forma ontem? Por que eu fui lá e comi uma barra de chocolate inteira? Né? Eu estava me sentindo ansiosa, tá? Resolveu em alguma questão o meu problema real? Não, eu só posterguei, só adiantei uma recompensa, tá? Agora eu tenho um novo problema, né? Agora eu não estou agindo de acordo com aquilo que eu tinha combinado comigo mesma, tá, ok, mas o que eu poderia fazer diferente? De repente, eu poderia não ter deixado essa barra em casa, de repente, eu poderia ter feito uma outra atividade, ligado para uma amiga, tentado resolver o problema, né, em questão, ou simplesmente tomar um banho relaxante, fazer algo que me traria satisfação também, e comprar uma barra menor de chocolate se eu estava com muita vontade, né? Então, acho que assim, todo erro é uma chance de aprendizado. Se a gente começar a olhar para ele dessa forma, a gente vai evoluir naquele ponto. E é isso, né? Entender que seres humanos a gente erra mesmo, faz parte. E tomara que daqui a um ano a gente esteja errando em coisas diferentes, né? A única coisa é a gente não se permitir estar errando sempre na mesma coisa. Perfeito, amei a tua fala. Inclusive, me lembrou do que tu falou anteriormente, que foi com relação ao diário alimentar. Porque às vezes as pessoas não conseguem fazer todos esses questionamentos sozinhas. E no diário alimentar, talvez consiga conquistar essa consciência, essa clareza de visualizar, tá, aqui, o que aconteceu, com as perguntas certinhas de ela colocar ali no papel, ela se visualiza, né, como se fosse olhando de fora e percebe de fato o que aconteceu com ela, porque as pessoas têm essa dificuldade, é igual quando eu faço aquela pergunta dentro da terapia, me conta um pouquinho quem é você de verdade. Olhar para dentro é muito difícil, então olhar também, né, as suas ações ou reações, assim como se estivesse de fora, é um pouco mais complicado. E aí na terapia a gente também tem o diário terapêutico, para ensinar ela a perceber as suas emoções e a lidar melhor com tudo isso.
Porque, às vezes, esse passo a passo, que pra gente profissionais já tem, né, uma certa clareza, as pessoas não foram educadas para isso. É algo que eu sempre falo, nossa, deveria ter nas escolas, né? Tanto a matéria de inteligência emocional, quanto de nutrição. Eu acho que seria fundamental. É algo que, de fato, vai acompanhar a pessoa pro resto da vida e ajudaria ela a se relacionar melhor consigo mesma. Eu acho que até é uma questão de saúde pública, né? Nossa, seria muito retornável isso. Nossa! Para todo mundo. Exatamente. Estou aqui me cobrindo que, meu Deus do céu, mas eu sou friorenta. E tá frio, né? Aqui tá demais, gente. Mas então, e aí, o que acontece? A gente, quando melhora a nossa relação com nós mesmos, melhoramos também a relação com as outras pessoas. E isso acaba influenciando e refletindo para tudo, né? Não só na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. O que eu percebo quando as pacientes vão lá também? A sua imagem, o que elas enxergam no espelho, acabam influenciando muito a forma como elas se sentem. Então, elas acabam associando, às vezes, ganhei mais peso, minha autoestima tá lá embaixo. E eu falo, realmente, a gente tem que trabalhar esse ponto com as estratégias certas, com os profissionais certos, mas é importante alinhar, né, esse externo com esse interno. Tu também deve receber bastante pacientes que têm essa queixa, né? Ah, sim. Sem dúvidas, né? Mas eu sempre falo que a autoestima, ela vem de dentro, né? Quantas pessoas a gente conhece que, meu Deus, são lindas, maravilhosas e não se enxergam dessa forma. E, enfim, é individual para cada um, mas é importante que a gente entenda que, sim, a estética, ela tem influência sobre a nossa autoestima, mas só da gente começar a se cuidar um pouco mais, só da gente começar a dar mais atenção para as nossas ações, para realmente realizar aquilo que a gente coloca como uma meta, aquilo ali automaticamente já vai aumentando a nossa autoestima, né? Exato. Então, é muito mais de dentro para fora. A estética é consequência só. Exato. A estética, eu acho que ela ajuda ela a dar aquele impacto maior quando tu olha para a pessoa, mas eu acho que quando a pessoa começa a focar em cuidar da sua alimentação, é um autocuidado. Exato. E toda prática de autocuidado eleva a nossa autoestima, eleva a nossa autoconfiança, a forma como a gente se sente com nós mesmos. Sobe a régua, né? Eu sempre dou o exemplo do café da manhã. Sempre falo assim para os pacientes, tá, se fosse uma visita lá na sua casa, você ia arrumar mesa, você ia tirar um tempinho para preparar um café da manhã legal, mas no dia a dia a gente não faz isso, né? Não tem essa prática do autocuidado. Então, só de ela começar a colocar como meta, levantar 10 minutos mais cedo, fazer um ovinho, preparar uma mesa, não precisa ser nada tão elaborado, mas só colocar ali um suplá, colocar o prato, né? Ter aquele momento de carinho, já sobe a régua, porque aquele merecimento, ele vai transcendendo, né? Exato. São práticas de merecimento mesmo, era o que eu ia falar. E isso é muito importante, porque às vezes a gente foca muito em tratar o outro super bem, mas como tá o meu tratamento comigo? E aí começa nessas coisas que parecem bobas, simples, mas que às vezes a gente tá nessa rotina tão acelerada que não para pra fazer. Eu adoro acompanhar ali os teus posts, a mesa que tu faz, tudo muito sempre lindo, assim. Você também, muito caprichosa. Coloca até os links ali, né? Eu vou lá e vejo, às vezes já consumi algo do teu link lá. Olha só. Sempre com diquinhas diferenciadas. Mas eu acho que é importante a gente também, como profissionais, incentivar, instigar, porque às vezes parece algo simples, mas tem pessoas que não têm esse olhar, não param para pensar sobre isso. E aí são detalhes que vão fazendo toda a diferença no nosso resultado e na forma como a gente se sente também. Ah, sim, porque se a pessoa acorda pela manhã, ela já vai lá e come qualquer coisa, é isso aí que ela tá falando que ela merece. Eu qualquer coisa, eu me viro, como qualquer coisa, pra mim qualquer coisa serve. Isso vai refletir na vida. Se contenta com migalhas, né? Então acho que a terapia e a nutrição, elas estão super interligadas, andam juntas. Tá, então vamos lá para outra perguntinha. Tá. Aqui fala, né? Ozempic, quando utilizado como estratégia para emagrecimento, o que você tem a dizer sobre isso? O Ozempic é a mesma aquela comparação do corpo ideal, né? Se ela ganhou o corpo ideal,
mas ela não passou pelo processo, ela não vai ter como sustentá-lo. Ganhou uma Lamborghini, mas não aprendeu como ganhar o dinheiro que levou a pessoa até chegar ali, no primeiro imposto ela vai ter que se desfazer, né? Uhum. Então, assim, o Ozempic, ele é muito bem-vindo para tratar obesidade, para tratar diabetes, quando o médico entende que o risco da pessoa continuar assim é maior do que ela usar o medicamento. Uhum. Então, com a prescrição médica associado à mudança de hábitos, ele pode ser bem-vindo. A gente também não pode ser hipócrita e falar que não, a medicação não ajuda de forma alguma, a medicação vai trazer o rebote. Não, não necessariamente. Né? Quando bem indicado pelo médico, junto com a mudança de hábitos, pode ser interessante. Mas agora o que a gente tem visto muito é o uso indiscriminado. Tanto que a indústria do Ozempic, ela faturou mais do que a Louis Vuitton no ano anterior. Nossa. E aí, o que a gente está vendo? Poxa, foi retirado a bula do Ozempic. Você já viu um medicamento ser vendido sem a bula? Você não precisa nem da prescrição médica. Você vai ali na farmácia, compra e não tem nem bula. E claro que agora, né, os médicos já estão se movimentando para ir contra essa ação da indústria, mas isso meio que incentiva, né? Vai parecendo que é algo fácil, que existe um atalho. E saiu uma pesquisa recentemente que associando o Ozempic com um aumento de até 40% de câncer de pâncreas. Nossa! Então, a gente vai ver as consequências daqui para frente, né? Mas vai ser difícil que um pesquisador consiga realmente fazer uma pesquisa que seja relevante e que seja passada para frente, né? Porque a indústria está muito forte atrás disso. Sim. Mas o que a gente tem que pensar? Não existe atalho. Eu vou usar o Ozempic porque o meu médico me recomendou? Ok, mas em conjunto, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou aprender a mudar os meus hábitos. Se isso estiver associado a uma ansiedade, vamos também para a terapia. Se a comida for o meu gatilho, vamos também para a terapia. Vamos aprender a se exercitar, vamos dormir bem. Então, com todos esses pontos, você vai usar a muleta, mas está fazendo a fisioterapia. Quando você tira a muleta, você reaprendeu a caminhar. Agora, se você só coloca a muleta e você vai achar que depois você não vai fazer terapia, não vai fazer nada para que isso melhore, e aí depois você tira a muleta, você vai conseguir caminhar sozinho? Não, você vai voltar a mancar. E às vezes até vai piorar o quadro, né? Então, sempre tem que pensar que o Ozempic é uma medicação séria, tem consequências, o uso indiscriminado tem consequências, e é uma medicação para obesidade. Você quer perder 5, 6 quilos? Você vai lá e investe 2, 3 mil reais no Ozempic, você vai buscar atalho, depois você vai voltar lá para a estaca zero, provavelmente com menos massa muscular, com metabolismo reduzido, com mais traumas, né? E aí, então, vai chegar um momento que você vai enxergar que você precisa lidar com a realidade, né? Você precisa aprender a lidar com a comida, você precisa aprender a se alimentar melhor, mas aí a escolha é sua, se você vai aprender agora na saúde ou se você vai aprender depois na doença, porque a única coisa que a gente consegue é ter a certeza de que a consequência ela vai vir. Exato, eu fiquei muito curiosa com relação àquela pergunta que eu fiquei pensando. É algo recente, Lari, essa questão do uso do Ozempic como um atalho, digamos assim? É algo recente. É algo recente, porque qual é a consequência disso a longo prazo? A gente já sabe ou vai ver daqui uns anos, digamos assim? É que assim, o Ozempic ele já era utilizado, a semaglutida na verdade, já era utilizado para o tratamento do diabetes do tipo 2, né? E excelente para o tratamento da diabetes. Mas aí depois foi descoberto como uma forma one label. Então foi descoberto que isso também traria benefícios para o emagrecimento através da estimulação do hormônio GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Então você tem ali uma falsa sensação de que você está alimentado. Isso também causa redução de motilidade intestinal, então futuramente a tendência é que a gente cada vez mais veja as consequências através da desregulação da microbiota, né, da desregulação da absorção de nutrientes também, e de aumento de danos ao DNA, que aí vai aumentar também a chance, né, da mutação. Então, só nos resta tempo e também que vamos torcer para que pesquisadores tenham força para conseguir
contra esse uso indiscriminado na indústria, né? Exatamente, por isso que é tão importante o conhecimento, porque às vezes as pessoas só focam nesse resultado, nessa pílula mágica, nesse atalho, e acabam lá na frente pagando um preço bem alto por isso. Gente, a nossa saúde é tudo que a gente tem. Imagina que hoje você tá num corpo dos sonhos, assim, você se olha no espelho e você pensa, meu Deus, eu tô maravilhosa. E aí você vai, se imagina na Maldivas. Teu sonho tá lá na Maldivas, você batalhou a vida inteira. Mas você tá lá na Maldivas com o corpo dos teus sonhos, mas custando a tua saúde. Então, você tá lá sem energia, você tá lá com o intestino não funcionando direito, você tá lá com todo o teu humor oscilando, você tá lá cheia de doenças, você não vai conseguir aproveitar, né? Então, a nossa saúde é o nosso bem maior, é o único lugar que a gente tem para morar até o final da vida, é o nosso corpo, não existe nada que seja mais importante que isso. Exato. Sempre falo, não tem preço, não existe preço para tua saúde física, para tua saúde mental. E a gente só dá valor quando não tem, né? Exato, é incrível, né? Dá uma dorzinha, pode ser uma dor de cabeça. A gente já, nossa, a gente lembra como é bom estar sem aquela dor. Então, assim, se reflete em tudo. E outra coisa que eu também fiquei curiosa com relação a esse tema, digamos assim, é que eu já recebi alguns pacientes e até conhecidos, assim, falando sobre os efeitos colaterais enquanto estavam utilizando. Eram tudo pessoas que estavam utilizando, precisando, assim, perder poucos quilos, digamos assim, né, querendo, né, desejando. E os efeitos colaterais, assim, a pessoa ficava meio apática, triste, não queria muito fazer nada. E eu ficava pensando, nossa, né? Será que vale a pena? Até questionava para a pessoa, conversava com ela, porque até no conversar eu via que a pessoa estava diferente, para quem conhece, assim. Sim. E como às vezes as pessoas colocam tanta coisa em jogo por esse objetivo, né? Por um objetivo que às vezes ali com um planejamento alimentar que faça sentido para ela, para sua necessidade, para sua rotina, com as estratégias certas, ela conseguiria também um tempo bem razoável e depois seria fácil de manter também. E não sei se tu já deve também, né, ter conversado com algumas pessoas que tiveram esses mesmos efeitos colaterais e tudo mais. Sim, acabo recebendo no consultório, né? Não tenho preconceito nenhum com isso, Sim. desde que seja recomendado pelo médico. Exato. E que a pessoa esteja disposta a mudar os hábitos que fizeram ela chegar naquele ponto ali, né? Mas os efeitos colaterais são imensos, né? Enjoo, a pessoa tá sempre constipada, o que já favorece essa questão do humor, né? Hipoglicemias, também a pessoa fica sem energia, ela tá na hipoglicemia reativa, ela não tem nem concentração para conversar. Nossa. Então, assim, só para dizer que não é muito até longo prazo, até durante o tratamento ela já vai sofrendo esses danos, né? Tá. E tenho mais uma aqui, que essa daqui, na verdade, eu tava vendo que era a minha, digamos assim. Como a gente trabalha na mentoria, com essa reestruturação de rotina, as pacientes, as mentoradas, elas reclamam muito sobre estarem se sentindo sobrecarregadas, muito exaustas, cansadas, e também sobre procrastinarem demais. Acaba que tô trabalhando muito, mas também estou procrastinando muitas coisas. Então, a gente sempre trabalha em cima desse alinhamento do corpo, mente e espírito. E aí eu ia te fazer essa pergunta, se tem alguma estratégia alimentar que ela possa estar utilizando para potencializar essa produtividade inteligente que a gente chama. Eu acho que é interessante também eu falar o que seria essa produtividade inteligente, né? Eu sempre falo que para a gente produzir bem e melhor, a gente precisa carregar as nossas energias antes, para na hora certa a gente conseguir canalizar. Tá, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora imagina eu ter que trabalhar sem ter energias para isso. É onde a gente trabalha em cima de toda essa reestruturação da rotina dela, para ela ter as suas pausas estratégicas, conseguir ter os seus momentos e as suas válvulas de escape saudáveis, cuidar dela primeiro, para depois cuidar de todo o resto. Então, dentro da nutrição, existe alguma estratégia, assim, para aumentar essa produtividade dela? Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara, né, é que não existe um alimento que vai te deixar mais produtivo ou que vai fazer com que você
melhore a questão da ansiedade, a questão da depressão, o desânimo, porque hoje eu vejo que tá muito sensacionalista isso, né? Ai, come banana que vai aumentar teu triptofano, vai curar tua depressão. Não é assim, não existe uma associação direta, mas a qualidade da alimentação, ela tem um impacto muito grande na nossa produtividade, porque para pensar, se a pessoa dorme mal, né? Ela dormiu menos ali de 6 horas por noite, no outro dia ela já tem aumento de cortisol. E com o aumento de cortisol, ela tem mais vontade de alimentos hiperpalatáveis. Então ela quer mais farinha, açúcar, gordura, né? E aí, juntando a isso, o corpo também vai querer recuperar essa energia de forma mais rápida, né? A energia que ela não deu na noite anterior. Então, ok, ela dormiu mal, aí ela acordou já com essa pretensão, o ambiente não está favorecendo, aí ela vai lá e come qualquer coisa. Aí ela vai lá, ela pega um bolo, ela pega uma bolacha. O que aquilo ali é? Aquilo ali é farinha, açúcar, gordura, pensando em quesito nutricional. Isso não pode entrar nunca? Tem que ser totalmente excluído? Não. Mas é tudo questão de quanto e quando. A gente também tem que pensar o que aquilo está trazendo para o nosso corpo. Aí, então, ela comeu ali farinha e açúcar. Aquilo na corrente sanguínea se transforma rapidamente em glicose. Da mesma forma que essa glicose subiu rapidamente, quando ela cair, ela também vai despencar, vai cair de forma rápida. E aí a pessoa entra na hipoglicemia reativa, que a gente chama. Na hipoglicemia reativa, é como se ela tivesse... Você conhece alguém que tem diabetes tipo 1? Então, quando a pessoa está na hipoglicemia, ela nota pelos sintomas. Quais são os sintomas? Ela começa a ter falta de concentração, ela começa a ficar desanimada, ela começa a ter sono. Aí, como é que a pessoa vai, acordou de manhã, comeu isso, como é que daqui 2 horas ela espera que ela vai estar produtiva? Não, ela vai estar numa hipoglicemia reativa. E aí, ela vai ter mais necessidade de voltar a consumir a farinha, o açúcar. Por quê? Porque o corpo está com falta de energia, então ele quer energia rápida. E aí começa o ciclo. O ciclo da farinha, do açúcar, o resto do dia. E como é que a pessoa vai ter produtividade dessa forma? Exato. Além disso, se ela come em demasia, o organismo também vai precisar colocar energia para aquela digestão. Então, ela não vai conseguir ter muita concentração também, né? Além disso, a sensação de mal-estar associada. Aí, vamos dizer que a pessoa faça isso por alguns anos. Ela também não coma salada, ela não coma frutas, ela não consuma proteína. Porque quando a gente come um bolo, mas a gente come um ovinho junto, a gente coloca uma fruta, a gente coloca fibras. Tanto a proteína, quanto gorduras boas, quanto fibras, fazem com que a velocidade de transformação dessa glicose na corrente sanguínea sejam mais lentas, porque são moléculas que dão muito trabalho para o corpo quebrar. Então, ao invés dessa glicemia subir rapidamente, ela vai ter uma elevação mais constante, não vai ter essa hipoglicemia reativa que traria essa letargia. Então, se ela cuidar da qualidade, isso a gente chama de carga glicêmica, se ela cuidar da carga glicêmica da refeição, ela vai ter um aumento de produtividade, vai se sentir mais disposta. Mas vamos dizer, então, que ela não faça nada disso. Isso também vai fazer com que ela tenha carências de nutrientes, né? E essas carências de nutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B, magnésio, estão associadas também com o aumento de depressão, com a redução da função cognitiva. Então, quantas vezes no seu consultório você pode ter recebido uma pessoa que ela achava que ela tinha depressão, aí ela foi lá, foi no médico, né, viu que estava com uma falta de vitamina B12, corrigiu toda a alimentação e ela passou a se sentir melhor. Então, isso também pode ser mascarado, né? E aí, pensando também em outros quesitos, né? A pessoa, ela não sabe se ela tem algum tipo de alergia alimentar, uma intolerância, ela vai agredindo também a parede intestinal, ela vai aumentando a quantidade de bactérias ruins que se alimentam de açúcar. Então, se ela vai aumentando a quantidade de bactérias ruins e não alimentando as boas com frutas, vegetais, fibras, ela também passa a ter uma desbiose intestinal, que é um aumento de bactérias ruins que trazem distensão abdominal, flatulências, dor de cabeça, má absorção de nutrientes. Aí, se ela continua insistindo no consumo do que ela não deveria, isso vai causando uma inflamação intestinal, aumenta a chance até mesmo de desenvolver um câncer. Então,
A nossa alimentação, hoje, a gente tem total certeza, a gente é o que a gente come e ela influencia demais o nosso comportamento, na nossa produtividade. Então, não que exista um alimento específico que cause isso, mas o conjunto sim. Exatamente. Porque ali na mentoria eu falo muito sobre essa alimentação e como ao acordar essa primeira refeição, já é importante a gente focar em algumas coisas como estratégias para aumentar essa produtividade dela. E aí elas até ficam, nossa, Laís, eu não imaginava que dentro dessa mentoria a gente ia conversar sobre alimentação, inclusive. Mas muito completa a tua mentoria, né? Que legal. Pega na mão mesmo. É, porque querendo ou não é só, quero produzir mais, ok. Não é algo assim, é bem como tu falou, a nossa alimentação, a gente é o que a gente come. Então, acaba influenciando e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que ocorre é que eu percebo que elas querem produzir mais e às vezes elas associam muito a cafeína. Nossa, Laís, eu tomo baldes de café por dia. Eu não posso julgá-los, eu adoro um cafezinho também. Tu adora um cafezinho, né? Seria hipocrisia. O cafezinho, ele é muito essa coisa do comf, né? Ele é confortável, ele é gostosinho. Mas eu falo para elas, né? Às vezes, na hora certa, a quantidade certa, ele vai aumentar essa tua produtividade. E é onde a gente conversa um pouquinho sobre isso. Gostaria também de te ouvir como nutricionista, porque eu tive, né, estudos bastante focados para isso, para também conduzir elas com relação a essa estratégia, né? O que tu poderia trazer sobre a cafeína? Gente, eu sou friorenta demais, devia ter me preparado. Eu tô aqui toda encasacada, mas na próxima vez eu já sei. Então, a cafeína, ela é metabolizada de forma diferente por cada um, porque ela é metabolizada por um gene chamado CYP1A2. Então, a pessoa, ela pode ter recebido 2 genes dominantes e ela ser uma metabolizadora rápida da cafeína. E aí, então, é uma pessoa que até pode se beneficiar de tomar muito café, porque ela também se beneficia dos outros compostos fenólicos, antioxidantes que tem ali, além da cafeína. É uma pessoa que ela toma café e ela dorme perfeitamente, né? É incrível como Deus tem seus favoritos, né? E aí tem outras pessoas que receberam um gene recessivo e um gene dominante. São pessoas que têm que tomar café até ali umas 3, 4 da tarde, senão já começa a ter um prejuízo, né? Insônia, ansiedade, porque o fígado já não dá mais conta de degradar aquela quantidade excessiva. E aí tem pessoas que são pessoas que receberam metabolizadoras lentas, né, que receberam 2 genes recessivos. Então, são pessoas que se tomarem uma xícara de café ali, depois do almoço, já não dormem mais, já começam a sentir os malefícios da cafeína, que é um aumento de ansiedade, de taquicardia. Então, até para o consumo de cafeína, tem que ter o autoconhecimento. Não precisa fazer um teste genético para isso. Precisa ter atenção e se observar. Agora, ver a cafeína como uma forma de mascarar a tua má qualidade de vida é um tiro no pé, porque a cafeína ela também tem uma concentração plasmática. Então, dentro de 1 hora, no máximo, você vai estar bem. Quando essa concentração plasmática cair, você volta a ter letargia. Então, não tem muito como tapar buraco, sabe? E, além disso, também tem que avaliar o desconforto gástrico que a pessoa sente, a qualidade do café que ela está bebendo. Eu acho que o café, ele está muito relacionado também com a forma como a gente prepara, o grão que a gente está utilizando, a torra. Então, tem tudo isso que está envolvido. Uma pessoa que tem gastrite, ela tem que cuidar mais com a qualidade do café que ela consome, ela tem que reduzir a quantidade, ela tem que dar preferência para cafés com torras mais claras, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que avaliar, que até para beber café, a individualidade permanece. Tudo depende. Exatamente. Por isso, cada caso é um caso. Tem que realmente buscar a profissional de sua confiança para estar conversando e ver qual estratégia é melhor para ela também estar se encaixando, né? Outra coisa que essa é uma curiosidade minha. Agora eu estou grávida, não estou também fazendo essa estratégia alimentar, mas antes eu estava fazendo a do jejum, que foi algo que eu descobri que funcionava super bem para mim. E de fato, assim, eu sentia algumas diferenças, assim, nos dias que eu estava fazendo jejum, me sentia melhor, me sentia mais disposta, mais concentrada. Tem alguma relação? O que tu diria sobre isso? É que assim, se você se alimentou, o corpo também vai ter que demandar energia para conseguir metabolizar aquele alimento, né? Então, de fato, a gente não tem uma
pesquisa concreta, uma meta-análise que vai te dar uma evidência de que fazer jejum é melhor para a sua concentração. Mas a gente consegue observar isso muito bem. Por exemplo, Budas, né? Eles jejuam para que eles consigam estar mais concentrados, mais focados. Então, tem esse lado também. Eu acho que é muito individual. Se a pessoa percebe que ela fica mais letárgica, se a pessoa percebe que ela se concentra melhor em jejum, eu não vejo problema. Acho que também o jejum é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? E eu sempre indico, pelo menos 12 horas de jejum por dia. Jantou ali 8 da noite, tem que comer 8 da manhã. Tem que dar pelo menos um tempo, né, para o teu intestino, o teu estômago conseguir secretar ácido biliar, ele conseguir descansar, porque esse negócio de comer de 3 em 3 horas também não é por aí, gente. Cada um é individual, né? Cada um tem uma necessidade, a gente tem que ouvir mais o próprio corpo. Da mesma forma como a gente não dorme sem sono, a gente não vai no banheiro sem vontade, a gente também não precisa comer sem fome, não vejo problema nenhum em você perceber que isso lhe faz bem e adaptar a sua rotina para que no restante das refeições você consiga todos os nutrientes. Já no caso da gravidez é outra situação, né? Mas no dia a dia, sim, quem se identificar com a Laís, busque um acompanhamento que não vai ser um problema. Sim, exato. Porque assim, o que acontece? Eu falo, né? Foi algo que funcionou para mim. Não quer dizer que vai funcionar para as outras pessoas, porque realmente é mais uma dessas coisas que tu tem que te conhecer, te observar, testar algumas estratégias, conversar com a tua nutricionista de confiança, e ver o que funciona no teu corpo e dentro das tuas necessidades e até da tua rotina. O que é funcional? O que é sustentável a longo prazo? Eu acho que a meta deve ser essa, o que é funcional e sustentável a longo prazo, porque não é sobre agora eu tô de dieta e agora não estou. É sobre realmente um estilo de vida. A gente tem que tirar um pouco essa coisa da cabeça de tô de dieta, não tô de dieta, né? Eu acho que o estilo de vida faz muito mais sentido. Exatamente. Até porque, assim, pensar em uma coisa de curto prazo não reflete a realidade, né? A gente não tá começando uma dieta, a gente tá começando uma mudança de um padrão alimentar para a vida. Sempre vamos precisar cuidar da nossa alimentação. Exato. Então, assim, Larissa, quero agradecer. Eu acho que foi um papo muito gostoso, com bastante conhecimento. Prazer. Nossa, até tu falou várias coisas, mas não sabia disso, preciso gravar. Eu acho que é muito importante a gente estar em busca desse conhecimento, porque é algo que todo mundo precisa. É para nossa saúde física, para nossa saúde mental, é exatamente para nossa qualidade de vida. Então, se qualquer pessoa que busca ter uma vida plena, vai ter que adquirir conhecimento com relação a isso. Seja, né, melhor que seja por bem, mas em algum momento, né, se ela não se cuidar, a conta vem. Então, aqui hoje eu acredito que o nosso papel foi esse, passar esse conhecimento faz sempre com muita excelência. E, enfim, quero deixar aqui meu agradecimento pela tua disponibilidade de tempo, de conhecimento. E amei conversar contigo hoje aqui. Amei também, foi uma conversa muito fluida, né? E se a gente mudar a vida de uma pessoa que seja, já valeu super a pena. Muito obrigada pela oportunidade, Laís. Exatamente. Deixa aqui tuas redes. Tá. Meu Instagram é @LarissaBezanetti. Meu canal no YouTube é Larissa Zanetti. E é por lá que vocês me encontram. Tô por lá postando minha xícara de café e umas pitadinhas de nutrição também. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. E vai lá, siga a gente. A minha rede social é @eusoulaisTioLemper, no Instagram. E também aqui no canal eu sou nova, mas curte, compartilha, se inscreve. E até a próxima. Tchau, tchau.